pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP Autos Moda. Já trabalho com RP há aproximadamente 10 anos. E neste treinamento vamos aprender ali a parte do controle de markup de produto nível professional. Esse controle de markup é um componente dentro do sistema onde você cadastra tipo uma tabelinha. Então, por exemplo, eu coloco o tipo de valor origem, né? E como meu valor destino e o percentual que vai ser aplicado. Então, por exemplo, o preço, o meu produto, o custo, que geralmente é aplicado, você pode fazer de preço de venda para preço de venda também. Mas assim, por exemplo, eu tenho meu custo de última compra de R$100. Eu adicionei o markup de 50% para aplicar no meu preço de venda. Então, ele vai já sugerir para você R$150 ao executar o processo. Beleza? Obrigado, excelente treinamento. Sobre o controle de markup, pessoal, a gente tem que, o principal, né, o primeiro passo é o PRDFM007, que é o controle de markup. Aqui é um código, você pode criar aqui várias tabelas, tá? Mediante o percentual e qual a finalidade ele se refere, qual o item, tá? O original e destino, e o percentual que será aplicado com base no original para gravar o valor destino, tá? Uma descrição, e aqui eu posso ir colocando estruturas, tá? Lembrando que no PRDFP 040, esses valores origens eles precisam estar cadastrados para ele assumir o valor destino baseado no percentual, tá? Depois eu vou fazer um teste ali para vocês verem, caso algum desses aqui não tenha cadastrado quando eu faço uma listagem aqui, tá? Ou mesmo uma listagem, mesmo se eu tiver um produto aqui, ó, somente vamos colocar aqui somente a última compra. Se essa última compra não tiver valor, ele vai dar erro ali, tá? Dentro aqui do cadastro do produto, PRDFM 009, pessoal, eu tenho aqui, ó, valor. Por que ele está abrindo assim? Porque eu não tenho produto padrão vinculado aqui, tá? Senão ele abriria nesse formato para eu já associar aqui. Se eu venho e coloco aqui o markup e mando aplicar, ele não fica bacana, tá? Porque ele não mostra por quê? Porque aqui eu não tenho produto padrão. Então, o ideal é você vir aqui na grade. E quando eu venho aqui na grade, eu não tenho para aplicar markup aqui, né? Então, o mais correto, fica mais fácil para vocês, é utilizar pelo PRD FP040, tá? É uma empresa 1, que eu posso colocar de uma empresa para outra também, no caso eu vou assumir a mesma. O produto, vou colocar aqui pelo grupo 005, 04. Se eu assumir só um código lá, ele só aplica para aquele código, porque eu não tenho produto padrão vinculado, tá? E F4, coloquei meu markup e F4. Então aqui ele vai me alterar, baseado no valor original para o destino, as faixas aqui que ele vai executar, tá? Então vem aqui processo. Ele vai aplicar para todo mundo. Se eu vir aqui de novo, pessoal, posso vir aqui de novo, 005, 4, markup. O valor que ele me listar aqui é o valor que ele gravou, que é respeitando os percentuais, tá? Então, se a gente entrar lá no RDFM 009, 314, valor, então aqui o meu custo, tá? De última compra era R$100. Eu coloquei para aplicar 50% sobre esse valor para assumir o preço atual. Ficou 150. Para o preço original, eu coloquei no markup 100% sobre o preço atual. Ficou 300, ok? Agora vamos se dizer, que eu queria mostrar para vocês, vamos colocar aqui o preço atual. O preço atual eu vou deixar zerado, para até mostrar para vocês lá o erro que ele dá, tá? Então esse preço atual está zerado. Se eu fosse essa aqui, RDFP 040, vou colocar a mesma empresa, vou colocar aqui o grupo, o markup. Ó, tá vendo? Por que ele deu essa mensagem? Por quê? Última compra eu tenho cadastrado lá no cadastro do produto. Só que preço atual não tem. Então, por isso que ele está me dando essa informação. Se eu for lá, PRDFM 009, 315, valor, e colocar aqui meu preço atual, que vai ser R$100. Se eu colocar 150, 150. 300 aqui e aplicar. Sim, agora ele está gravado. Se eu for lá no PRDFP 040, motivo, vamos colocar lá de novo,
pegar o produto, vou colocar aqui o markup e F4. Aí ele me lista, tá vendo? Então, por quê? Então, quando você não quer dizer assim, eu tô Adriano, eu tô colocando aqui a última compra, que é meu valor base, realmente tem cadastrado, para aplicar 100% para atribuir o preço atual. Mas assim que eu fizer isso, ele vai ter valor, né? Só que aí depois, só depois que eu processar. Então, no momento do cálculo aqui da simulação, esse preço atual, muitas vezes eu não tenho valor. Tá? E se eu tiver algum valor cadastrado nele, então vamos colocar, eu coloquei R$300 lá, se eu tiver algum valor cadastrado nele, ele vai sobrepor baseado, vai até alterar o valor que está lá, baseado na simulação que eu informar aqui, tá? Então vamos fazer um teste, ó, PRD 007. Vou colocar markup 2, preço, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui, ó, preço 1, para o preço, vamos pegar esse venda teste, tá? Vou colocar aqui a 100%. Vou salvar, tá? Então, o preço atual tem. Eu vou lá no 009 e nesse venda teste, eu esse mesmo produto, eu vou colocar aí, ó, a venda teste. Eu vou colocar aqui, vamos dizer, R$25. Um exemplo, tá, pessoal? Sim. Tá. Então, vamos acessar lá o PRD 040. 2, vou pegar lá no meu grupo. Vou pegar aqui, tá vendo? Eu posso ter mais de uma tabela. F4. Tá? E vou processar. A gente colocou lá R$25, né? Então, aqui, PRD 040. Deixa eu acessar aqui de novo. 05, 2 e F4. Tá vendo que ele já alterou, tá? Por quê? Eu cadastrei para aplicar 100%. Então, vamos lá. Se a gente for lá no cadastro do produto, 15, valor, preço atual não modificou, é o mesmo dele. E venda teste. Ó, foi para 600, porque eu coloquei 100%. Então, o valor que estava aqui, que é aquele valor de R$25 que eu tinha colocado nessa venda teste, ele foi alterado para o valor pela simulação ali do PRDFP 040, tá bom? Mas é interessante, é ideal que os valores origem estejam cadastrados para assumir ali o processo de markup pelo PRDFP 040, tá, pessoal? Uma outra coisa bem interessante, isso aqui vai no spoiler, a gente tem um processo chamado cadeia. Cadeia pelo ambiente, independente da empresa, ou por empresa. Tá? Esse daqui, ele não é um tipo de processo igual ali o markup, mas, por exemplo, vou fazer uma entrada de nota, ele se baseia nisso para fazer as atualizações de valores, é um processo mais automático, né? E você tem o processo por empresa, como geral para o ambiente. No caso meu, ele está configurado por empresa, tá vendo? Se eu vou tentar clicar aqui em por como global, né? Então, você vai independente da empresa, ele fala que o parâmetro está setado para a empresa. Então, é um ou outro, tá, pessoal? Vou clicar aqui e vamos aqui, TP cadeia valor. Então, vamos pegar esse parâmetro. Os dois é o mesmo formato. Aí depende de como você trabalha, tá? Se você vai utilizar ele, cada empresa tem uma configuração. É esse parâmetro aqui, ó, TP config underline cadeia underline valor. Seria geral ou por empresa, tá? É um ou outro, tá, pessoal? Então, aqui, ó, cadeia. Então, vou colocar aqui o PRD-FM 348, que é geral, tá? Então, isso daqui, por exemplo, eu coloquei meu custo. Eu quero que a soma para o preço atual acrescente sobre o valor da última compra R$30. 30%, desculpa. No preço atual que ele gravar, já com esses 30%, eu quero que me assuma o preço anterior com acrescido de 80%. Isso aqui funciona perfeitamente, tá? Isso aqui ele valida tanto numa entrada de nota, na baixa do pedido de compra ali pelo TRIFIM 050, como também por XML, tá? Se eu fizer uma entrada por XML de compra, ele já vai atualizar os valores baseado nessa configuração que você fizer aqui. É um processo um processo mais automático, né? Meio não, automático. Então, isso daqui tem que tomar muito cuidado também para configurar, acabar esquecendo que configurou e de repente começar a assumir os valores destinos aqui, né? A configuração que você informa aqui, e muitas vezes pode ser
não seja aquilo que você precisa. Ou, de repente, alguém aqui vai entrar e alterar, que ele não vai validar que o valor foi alterado. Ah, não, você já alterou, não pode, você já gravou com esse índice, já foi aplicado, eu não posso. Não, ele não faz isso, tá? Então, se eu vir aqui e alterar, eu posso, tá? Então, toma cuidado. Se você tem um caso na sua empresa, ou você é cliente, que eu gostaria, por exemplo, na entrada da minha compra, seja pelo pedido de compra, pela baixa do pedido de compra ou por XML, eu quero que ele já faça o cálculo e já suma os percentuais para os valores de destino de forma automática. Então, configuro essa cadeia de valor, configurador de atualização de valor em cadeia, que é o PRD FM348, se for geral, ou o PRD FM363, se for o mesmo processo aí por empresa, ou seja, cada empresa tem sua tratativa ali de percentuais. Você pode configurar, tá? Bom, pessoal, tratando aqui de markup, era isso que a gente tinha para te mostrar. Eu passei ali o spoiler da cadeia de valor que eu achei bem interessante para vocês. Mas tratando de markup, seriam esses, né? O PRD-FM007 e o PRD-FP040 ali dentro do cadastro do produto do PRD-FM009. Ok? Obrigado, até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. A partir de revisão, vimos ali o processo de controle de markup envolvendo o cadastro do produto, PRD-FM009, a própria manutenção, que é o PRD-FM007, e o processo PRD-FP040. Aproveitamos e vimos ali também o formato de cadeia de valor, que se a sua empresa gostaria que na entrada de uma compra, seja por XML ou seja via baixa manual do pedido, já atualizasse os valores baseado em um percentual, né? E detalhe, essa parte de cadeia de valor, a estrutura, não é igual ao controle de markup pelo PRD-FP040, que eu preciso ter o valor de cadastrado. Não há necessidade, tá? Ele já vai fazendo todos os cálculos baseados na tabela que você criar lá, ele já vai atualizando assim que for feita a entrada, ok? Obrigado, até a próxima.